No início de 2017, Sander Meca resolveu começar a tocar e cantar nos vagões do metrô de São Paulo para divulgar sua empresa pública não estrutural e faturar um trocado. Quase 2 anos depois, ele continua lá, passando o chapéu, dia sim, dia não, levando sua arte para centenas de pessoas que passam por ali. Fenômeno que dos anos 2000 e esse vocalista da banda Twister, 2040 graus, lembra? O músico, hoje com 35 anos, prepara uma nova empresa pública com 3 faixas para lançar no início de 2019 e diz que se apresentar no metrô tem sido uma experiência positiva e mais rentável do que fazer shows em barzinhos, por exemplo. Tenho o meu trabalho na internet, faço shows, e cantar no metrô é um meio super alternativo. As pessoas, às vezes, acham que esse cara está fodido. Pode ser também. Mas esse é um meio muito interessante que eu achei para divulgar o meu trabalho. Nos tempos de hoje, é mais legal e rentável cantar 1 hora ou 2 no vagão do que fazer um show no barzinho ganhando couverte. A não ser que eu me apresente numa casa de shows, diz. Segundo o músico, faz parte da ética dos artistas de rua não revelar quanto faturam com os trocados que ganham nos vagões. Antes de saber disso, Sander chegou a afirmar, durante uma entrevista no ano passado, que ganhava R$200 a 300 numa tarde. O cantor acabou levando uma bronca dos colegas de trabalho e hoje não divulga o que arrecada no chapéu. As pessoas são generosas. Canto no metrô não só esperando a grana. Canto para ser visto, para ser lembrando. No metrô, vivencio cenas que eu nunca vivenciei. Vejo a sensibilidade das pessoas pelos dois lados, às vezes vejo pessoas que ficam no fone de ouvido, fazendo cara feia, e ao mesmo tempo, senhoras emocionadas. Outro dia, ganhei um pacote de pão de mel de um senhor. São experiências que acabam valendo mais que dinheiro, conta. A parte ruim, segundo o cantor, é que o metrô de São Paulo não permite apresentações de artistas de rua nos vagões. Sander conta com a boa vontade dos seguranças para trabalhar. Eles te colocam para fora mesmo, mas a maioria deles é gentil comigo, me conhece e até pergunta sobre a banda. Twister, diz o músico, que prefere hoje se apresentar no corredor da estação Vila Madalena. É bom que você fica parado e gasta menos o gogó. No vagão, você tem que brigar com o barulho dos trilhos, compara. Além de tocar e cantar no metrô, Sander também dá aula particular de canto, violão e guitarra e faz de 1 a 2 shows por mês em eventos alternativos. Solteiro e morando com os pais em São Paulo, ele também segue com o seu projeto de dar palestras contando a sua experiência com as drogas. Gosto de falar com os pré-adolescentes sobre a experiência que eu tive com drogas. Falo com eles para valer das coisas ruins que eu fiz quando estava loucão e tem sido ótimo esse trabalho, diz ele, que recorreu à ajuda da psicanálise e psiquiatria para superar o vício. Em 2005, o cantor foi preso por porte de drogas e ficou quase 2 anos atrás das grades indiciado por tráfico. Toda essa história foi narrada por ele no livro Inferno Amarelo, que o músico escreveu na cadeia.